Gente amiga, quando os termômetros despencam, os animais de estimação também sofrem, você sabia? E se os donos se descuidarem, os bichinhos passam um frio danado. A nossa equipe foi conversar com especialistas para saber quais são as medidas de proteção e prevenção que devem ser tomadas nesta época do ano. Não é brincadeira, tá? Do jeito que você sente frio, o bichinho também sente frio e precisa de proteção. Não é só jogar um pedaço de pano lá, um cobertor velho, você achar que o bichinho vai se aquecer. Não é bem assim. Vamos lá, para quem gosta, né, de tratar bem os animais, tá a dica aí. Vamos lá, balança aí. Está frio para você, para mim e para eles também. Quando a temperatura cai, os pets sofrem como a gente. O Jazz, por exemplo, é da raça Golden e tem 6 meses. A dona dele é a repórter da Record TV Minas, Virgínia Nalon. O cachorro não dispensa uma roupinha e adora dormir agarradinho com a Virgínia para ficar ainda mais aquecido. E para todo mundo que tem animal em casa não tem jeito. Os cuidados devem ser redobrados mesmo, como explica este médico veterinário. A temperatura baixa faz com que o animal possa ter a hipotermia, que é semelhante aos seres humanos. Então, quais são as precauções e o que a gente precisa fazer? A gente precisa sempre manter os animais com uma temperatura corpórea adequada, seja através do agasalhamento e também da alimentação, que é um fator importante. E nesse frio, deixar o animal dormir em áreas externas é um risco que o dono não pode correr. O interessante é sempre pensar que no frio o ideal é ter uma cobertura para o animal e ter cobertores. Então o primeiro ponto que a gente pode pensar é que se sua casa não tem um canil ou não tem um espaço adequado, que a gente consiga um espaço que seja coberto, seja debaixo de uma pia, seja perto da máquina de lavar roupa, ou colocar esses animais para dentro de casa. Mas existem outros cuidados necessários para manter o bichinho bem aquecido. Evite a tosa do animal. Diminua a frequência de banhos, mantenha as vacinas em dia, estimule atividades físicas como uma caminhada, aqueça o pet com roupinhas próprias para animais, principalmente à noite. E assim como os humanos, os animais também sofrem com problemas respiratórios nesta época. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas. Então a gente tem, por exemplo, a tosse dos canis, a gente tem as gripes, os complexos gripal dos felinos. O que a gente precisa fazer sempre? Levar o animal ao médico veterinário toda vez que ele tiver algum espirro, ele deixar de comer, deixar de beber água, se sentir um pouco mais prostrado, mais quietinho, tem que levar ao veterinário e fazer as vacinações, que é o mais importante. E olha, o médico veterinário, ele também trabalha em uma faculdade particular de Belo Horizonte que está fazendo uma campanha para ajudar os cães e gatos de pessoas que vivem em situação de rua na capital mineira. Então a pessoa que tem interesse de doar uma caminha, tem interesse de doar uma ração, é só trazer aqui no nosso hospital ou no hospital público, que são os pontos de recolhimento. Mas não são apenas os cães e gatos que precisam de cuidados especiais no inverno por causa do frio. As aves também. Nesta casa, as 3 calopsitas vivem em um ambiente onde há aquecedor e até um aparelho para medir a temperatura e a umidade do ar. A Nayara é médica veterinária e dona das aves. Ela criou um ambiente todo adaptado para as calopsitas. No frio, nós precisamos equilibrar a temperatura e a umidade do ar para eles terem um conforto térmico adequado. Então, a temperatura ela sempre tem que estar entre 22 a 25 graus do ambiente para eles e a umidade do ar em torno de 40% a 70%. E aí nós temos alguns aparelhos como o termohigrômetro que ajuda a medir essa temperatura ambiente para você também saber o momento certo de ligar o aquecedor e o umidificador. Para quem não tem aquecedor, existem outras maneiras de melhorar a temperatura no ambiente onde as aves ficam dentro de casa. Deixar a ave dentro de casa, dentro de um cômodo que não tenha corrente de ar. Nós temos a opção de lâmpada aquecedora, que é a lâmpada de cerâmica, que ela só emite calor. Então, é sempre procurar de 100 a 200 volts para usar para as aves. E aí direciona para a gaiola. Nunca deixar a ave ter contato direto com essa lâmpada, porque queima. E aí pode cobrir a gaiola também à noite. Lembrando que cobrir a gaiola não vai aquecer a ave, só vai impedir que entre a friagem. O certo é que, independente do bicho que você crie, não esqueça, ele também pode sentir frio
se você não cuidar dele. Nós não podemos deixá-las do lado externo de casa, muito menos deixar a gaiola dormir do lado de fora de casa. Aumentar a disponibilidade de alimento, de ração nessa época, porque eles aumentam a ingestão, até para conseguir manter a temperatura corporal. A gente pode usar aí, fazer chá de camomila natural, chá de hortelã também de manhã na temperatura morna para fornecer para elas beberem. E também ofertar algumas oleaginosas, como petisco, coco, amêndoa, castanha, para ajudar nessa temperatura corporal delas. Para contribuir com a campanha aí, a Agasalha Pet, é só levar o donativo em horário comercial até o Hospital Veterinário, que fica na rua Líbero Leone 259, no bairro Buritis, tá bom?